A paz do Senhor Jesus, pessoal. O tema da nossa lição de hoje é a batalha contra Ai. E o texto do dia é um versículo muito conhecido que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. A nossa lição de hoje, ela é a respeito do nosso livro que nós estamos estudando, o livro de Josué, e ela vai salientar, junto com a nossa passagem, a doutrina do pecado. Então essa é uma lição muito importante, tanto para os crentes quanto para os não crentes, porque nos traz conhecimentos que vão nos fazer crescer espiritualmente na nossa vida. No início da nossa lição, nós temos um tópico dividido em 3 pontos, e o nome desse tópico é a derrota em Ai. E o primeiro ponto fala sobre o perigo do pecado. O segundo ponto é o pecado de Acã, e o terceiro ponto é uma derrota. O primeiro ponto, ele salienta o perigo do pecado no meio de um grupo, no meio do povo de Israel nesse contexto. E nós vemos o quanto o pecado ele é perigoso. A coisa mais triste que o homem já conheceu, a coisa mais perigosa que o homem já conheceu. E Irineu foi um dos primeiros pais da igreja a relacionar o pecado com a queda de Adão no Éden. E aqui nós salientamos, ressaltamos a doutrina do pecado, que vai ressaltar que o pecado ele se originou no coração de um anjo, no coração de Lúcifer, e depois ele adentrou no nosso mundo por meio de uma desobediência de Adão no jardim do Éden. Levando em consideração que os hebreus eles tinham a ajuda da intervenção divina nas suas batalhas e que o povo era fortalecido pelo próprio Deus, vemos que o povo não tinha o que temer em frente às suas batalhas. E vemos que pelo lado humano, o exército ele estava literalmente à frente na batalha, porque o povo era um povo pequeno da cidade de Ai, e o exército de Israel em números era muito maior. Alguns espias foram mandados a Ai, e quando voltaram disseram que não precisariam que todos os homens de guerra, todo o povo, subisse à batalha, porque seria uma perca de tempo, porque o povo em Ai era um povo reduzido. E o que acontece? Quando eles sobem para a batalha, o exército de Ai, que apesar de ser pequeno, eles conseguem espantar o exército de Deus, o povo de Israel, e o povo de Israel foge. O povo de Israel é derrotado nesse primeiro encontro. E nós vemos aqui o quão perigoso é o pecado de um homem no meio de um grupo. Nós vemos que Acã, ele pega uma capa babilônica no meio dos despojos de Jericó. Vemos que lá em Jericó, o exército saiu vitorioso, o exército venceu a batalha, o exército destruiu a cidade, mas um homem, ele foi tentado a ter aquilo que o próprio Senhor tinha pedido para que o povo de Israel não fizesse, que era pegar os despojos daquela cidade. E aquele homem, ele comete esse pecado. Vemos aqui o quão nocivo é o pecado para a vida humana. Para o povo de Israel, levou eles à derrota. Para o povo de Israel, fez eles fugirem de um inimigo que não era tão forte, não era tão numeroso e não era tão poderoso. Mas o pecado de um único homem fez com que o povo saísse derrotado daquele momento. Aprendemos então com esse início que o pecado ele deve ser tratado com graça e misericórdia, mas, porém, de forma imediata. Assim como Jesus, quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, que a multidão queria apedrejá-la, e o Senhor, com uma forma muito sábia, disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Logo, o juízo de Deus foi manifesto na vida daquela mulher. E em seguida ele demonstrou o seu amor quando disse: vai e não peques mais. Jesus, naquele momento, de forma imediata, tratou o pecado e a pessoa, em uma forma consciente, entendeu que não devia mais praticá-lo. Entendemos também que uma festa, ela logo pode se transformar em um momento de luto, um momento fúnebre. Assim como foi na trajetória da arca da casa de Abinadab para a cidade de Davi, quando as pessoas iam festejando, mas em um momento a festa ela se transforma porque um homem morre no meio da festa. E isso aconteceu aqui com o povo de Israel. O povo de Israel estava feliz, o povo de Israel estava contente, alegre, esperançoso e positivo para aquela batalha contra a cidade de Ai, porque já haviam vencido a cidade de Jericó. Então aquele ânimo, aquela coragem estava neles naquele momento.
mas quando o pecado de Acã trouxe a derrota para o povo logo perdeu a esperança, o povo logo se desanimou e perdeu as forças. E isso é consequência do pecado do homem. O segundo tópico, ele também é dividido em 3 pontos. E o título do tópico é o motivo da derrota, o pecado. Primeiro ponto, a reação de Josué diante da derrota. Segundo ponto, Acã toma do anátema. E o terceiro ponto é a ira do Senhor se acendeu. Nesse tópico nós vamos perceber de uma maneira mais evidente a doutrina do pecado, que é o que salienta a nossa lição nesse dia. Nós vemos aqui que quando Josué percebe que a derrota do povo de Israel para a cidade de Ai aconteceu, ele entende que há algo que aconteceu para que essa derrota acontecesse. Josué entende que havia algo de errado com o povo para que o povo viesse a ser derrotado, pois o próprio Senhor já tinha dito para Josué que ele seria um povo vitorioso, que ele seria um povo vencedor, um povo forte, que Deus sempre estaria com eles na batalha. Naquele momento, Deus não foi com eles. Então, Josué percebeu que algo aconteceu com o povo para que Deus viesse a se afastar deles e o povo fosse derrotado. Nesse momento, Josué vai orar para Deus e começa a questionar Deus. Assim como o patriarca Jó fez várias perguntas para Deus, Josué também fez. Josué ele fala para Deus: Senhor, tu tirou o povo do Egito, tu fez o povo andar no deserto para chegar até aqui e ser derrotado por esses povos. Nesse momento nós vemos uma relação com aquilo que aconteceu com Adão ainda no Éden. Adão, quando pecou, ele se esconde de Deus. Quando Deus o encontra e começa a dialogar com ele, Adão diz que ele pecou por causa da mulher que o próprio Deus tinha dado para ele. Ou seja, Adão joga a responsabilidade de um erro seu, de uma culpa sua, do seu pecado, em cima de Deus. E nós sabemos que, analisando a doutrina do pecado, a martiologia, nós vemos que Deus não é o autor do pecado. Deus jamais foi o autor do mal. Deus jamais foi o autor daquilo que ele e a sua essência não concordam, não se relacionam. Vemos isso na pessoa de Jesus. Quando Jesus leva sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas misérias e enfermidades, alguns pregadores usam uma pequena conjectura para dizer que quando Jesus olha para o céu, ele vê Deus de costas, para nos mostrar que Deus não compactua com o pecado. Naquele momento, Josué estava fazendo a mesma coisa que Adão fez lá no Jardim do Éden. Isso demonstra que o homem ele é especialista em dar respostas, em inventar justificativas para se justificar diante de Deus, diante dos homens. Às vezes, a pessoa, por um momento, ela inventa uma justificativa tão boa que ela mesma acredita naquilo. Mas nós vemos que o próprio Deus, ele não é autor do pecado. E ainda se referindo à doutrina do pecado, vemos que o pecado ele nasceu no mundo angelical. Aqui é um paradoxo. O pecado ele nasceu no céu ou nasceu na terra? Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o próprio Lúcifer intentou no seu coração a seguinte frase: eu subirei. Ou seja, o pecado nasceu no coração dele, mas será que foi realmente no céu? Poderia ter sido na terra. No momento que ele fala eu subirei, ele está num lugar abaixo do céu. Vemos aqui que o pecado ele se origina no coração de um anjo. E o pecado também adentra na terra, adentra no nosso mundo através de Adão. E dos atos de Adão é muito relacionado àquilo que Josué fez naquele momento que ele faz perguntas para Deus. Ele começa a orar e começa a fazer perguntas para o Senhor Deus. Então, Deus revela para Josué que havia um homem que se deixou levar pela cobiça do seu coração, por aquilo que ele tinha visto na cidade de Jericó. Acã, ele cobiça algumas coisas, barras de prata, barras de ouro e uma capa babilônica, e ele toma para si. Nós vemos aqui as fases do pecado. E, por exemplo, o homem cobiçar, isso é um sentimento que ainda não foi realizado, digamos assim. Ele cobiçou, mas se ele tivesse dado meia volta e seguir em uma direção diferente, ele teria conseguido vencer o seu pecado. Mas ele não fez isso. A cobiça levou a um grau que ele
ele fez realmente, ele cometeu realmente o pecado. Ele primeiro cobiça, depois ele consuma o seu pecado. Essa é a palavra, consumar o pecado. Deus revela para Josué que esse tinha sido o problema, que o povo de Israel tinha transgredido e que alguém no meio da nação tinha cometido um ato falho. Nós sabemos que aquela época não é a época, nós sabemos que não é o tempo da graça. Deus, ele age com juízo no meio do povo de Israel. Não para fazer medo ao povo, mas para que o povo se mantesse puro e santificado. E esse é mais um fato extremamente triste na vida do povo de Israel. Havia sido levantado um memorial na travessia do Jordão para a cidade de Jericó. E nós vemos aqui que é levantado outro memorial para fazer o povo lembrar que eles não devem pecar contra o Senhor. A ira do Senhor se acende e ele traz juízo sobre a família de Acã e sobre a sua vida. Vemos aqui que o povo de Israel nunca vai esquecer esse acontecimento e sempre vai lembrar que Deus, apesar de ser amor, ele é juízo também. Chegamos então ao terceiro e último tópico, que tem o título Deus entrega a cidade de Ai. Primeiro ponto, o inimigo confiante. Segundo ponto, a estratégia de Deus é diversificada. E o terceiro ponto, culto da restauração. Nesse tópico nós vamos perceber que o inimigo, após a derrota do povo de Israel no primeiro encontro, ele se torna um inimigo confiante. E não percebem ou não sabem que a presença de Deus no primeiro encontro não havia acompanhado o povo de Israel naquela batalha. Vemos aqui que com a retirada do pecado do meio do povo, com a transgressão do meio do povo sendo arrancada, Deus restaura as suas promessas, Deus restaura o ânimo, a confiança do povo de Israel e eles mais uma vez se preparam para a batalha. O próprio Deus dá uma estratégia para a vitória para o povo de Israel. O povo de Israel, ele se prepara, ele pega aquela estratégia de Deus para a sua vida, coloca em prática, vão em direção à cidade de Ai para mais um confronto e desse confronto eles saem vitoriosos. Vemos então que depois da vitória contra a cidade de Ai, Josué ele reúne o povo, ele reúne as tribos, ele reúne a nação, ele pega as leis de Deus, ele prega para o povo e ele prega para o povo. E na frente de toda a congregação de Israel ele fala que o pecado ele sempre vai trazer derrotas, ele sempre vai trazer o fracasso. E ele diz também que a palavra de Deus ele deve ser a base da nossa conduta. A palavra de Deus ele deve ser a base dos nossos sonhos e dos nossos desejos. E o que nós aprendemos com essa lição? Vemos que o pecado é algo nocivo à nossa vida. O pecado nos traz sonolência espiritual, o pecado nos traz preguiça espiritual mesmo. E o pecado nos faz pessoas tristes. O pecado tira a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa felicidade, arranca de nós os nossos sonhos. Por mais que eles pareçam belos, não temos atitudes para correr atrás deles. Tudo isso são consequências do pecado. O pecado nos leva à derrota. Vemos que o pecado ele deve ser eliminado da nossa vida para que nós alcancemos a vitória, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Vemos aqui que com os nossos erros, com as nossas falhas, nós podemos crescer, deixando eles de lado e seguindo em direção ao alvo, em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, porque se a presença de Deus for conosco, nós seremos vitoriosos. Essa foi a nossa lição. E nós somos os nossos líderes. Só quem pode nos parar são duas pessoas, Deus e nós mesmos. Nós mesmos porque nós temos responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos atos e sobre as nossas atitudes. O nosso Deus, vendo a nossa fidelidade para com Ele, Ele vai ser fiel para conosco, porque faz parte do seu caráter ser fiel. E nós seremos vitoriosos com a sua companhia, com a sua presença. Eu espero que essa palavra entre no seu coração e você seja edificado. Esse foi um resumo rápido da nossa lição. A nossa lição é algo excelente, algo lindo. E o que eu passo aqui para você são apenas caminhos e vertentes que nós podemos seguir durante o estudo da nossa lição. A doutrina do pecado, os anjos, Deus, o que é Deus, como Ele trabalha, como Ele age, o homem, o pecado do homem, a vitória do homem, as batalhas do homem. Tudo isso são temas que estão dentro da nossa lição para que nós possamos estudar,
para que nós possamos buscar na Bíblia Sagrada, nos livros e crescermos espiritualmente. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.